O Via Justiça de hoje é sobre as políticas para pessoas com deficiência no Brasil. Nossos convidados, o juiz Michel Cury e Silva, auxiliar de Belo Horizonte, e Judite Vilas Boas Santiago, coordenadora da área de cegueira do Núcleo de Apoio à Inclusão dos Alunos com Necessidades Especiais da PUC Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Michel, incluídas em diversas leis a partir da Constituição Federal de 88, essas políticas estão sendo devidamente cumpridas no país? Infelizmente, a norma, falta de leis não existe, né? Como eu estava conversando com a professora. Mas a gente tem visto agora, por parte do poder público, uma maior vontade de implementar, tirar a coisa do papel, porque já estão percebendo que a educação, a acessibilidade, quando ela começa na infância, ela traz um custo menor e o atual, e no futuro ela livra o Estado de um custo muito maior, que é uma pessoa que poderia ficar encostada, né, pela Previdência, poderia ser até mesmo recrutada pelo crime organizado, que procuram pessoas inimputáveis, por exemplo, para fazer até as tarefas mais hediondas de um delito. Você não concorda com o juiz, professora Judite? Essas políticas estão mais no papel do que na realidade? Com certeza. Isso vem ao longo do tempo, desde 1988, nós continuamos com essa situação, porque infelizmente é a falta de conscientização e informação. Mas não é só do poder público, não é só das pessoas. Há também dos próprios deficientes, que não sabem procurar e reivindicar seus direitos. Porque a situação é do ir e vir. Todos têm direitos, todos têm deveres, mas nem todos cumprem. E nem eles, como deficientes, estão também fazendo questão de tirar isso do papel. Doutor Michel, quais foram as principais conquistas das pessoas com deficiência na Constituição de 88? A Constituição, ela veio, né, falar sobre a inclusão de uma maneira geral. De uma maneira geral, sobre a inclusão, né, mesmo porque o artigo 5º fala que todos devem ser tratados igualmente, e se a pessoa é portadora de alguma necessidade especial, ela tem que ter um apoio para se igualar a uma pessoa que não tem aquele tipo de deficiência, para que possa exercer os seus direitos, para que possa ter levar a sua vida de uma maneira normal. Agora, a Constituição falou de uma maneira genérica, depois veio uma lei em 89, sancionada pelo presidente José Sarney, regulamentando a Constituição. 10 anos depois, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou um decreto presidencial regulamentando a lei, criando os órgãos, a composição do CORD, que é um órgão de âmbito nacional para dirigir essas políticas públicas de inclusão. E o que eu vejo é isso. O arcabouço está lei, né? Existe, e até muita, prevendo inclusive crime, prevendo como o Ministério Público deve agir no caso do descumprimento. Veja bem que o legislador já se antecipou à dificuldade que ia ter para o cumprimento dessa lei. Tanto é que combinou, quer dizer, elencou um rol de atos que são considerados não meras infrações administrativas, mas crimes, casos de polícia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas isso aí é questão, só cortando, que nós temos a criação da FENES, criação de associações, tudo a partir da Constituição de 88. FENES, a senhora falou? Federação Nacional dos Surdos, associações de deficiências, todas essas federações, elas são criadas a partir da Constituição, que ela estabelece os direitos, mas ela só vem mesmo realmente aos poucos mostrando que todas essas coordenações, federações, elas têm direito a existir. Nós vamos ver agora a opinião da advogada Ana Lúcia Oliveira, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Perguntamos para ela o que ainda falta para que as pessoas com deficiência tenham uma vida mais plena na nossa sociedade.
Primeiro, a efetivação das leis, né? Eu acho que tendo a efetivação das leis, quase 100% que a gente consegue ter essa inclusão que nós sonhamos tanto. E segundo, é o respeito das outras pessoas, né? A gente fala que a acessibilidade é atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? É a atitude que uma pessoa tem em relação a uma pessoa que tem, a outra pessoa que tem deficiência. Falo também outra coisa, a conscientização das pessoas com deficiência que elas têm que correr atrás dos seus direitos. Né? Essa conscientização das pessoas com deficiência para elas não ficarem em casa, não ficarem paradas. Elas têm que saber que elas têm o direito e elas têm que correr atrás desses direitos. Porque se elas não correrem, ninguém vai correr por elas. Eu gostaria do comentário da senhora e do senhor sobre a fala da doutora Ana Lúcia. Curioso que ela fala no termo acessibilidade atitudinal. E eu pergunto, os direitos de inclusão dos deficientes na sociedade são respeitados no Brasil pela própria sociedade, doutora Judite? Não são, porque a sociedade em si, o Brasil em si, ele ainda não é inclusivo. Para isso, primeiro que nós temos que entender o que é esse ser deficiente. O que é a pessoa com necessidade, uma pessoa com deficiência. Então, ainda está longe disso acontecer, muito longe. Para que isso aconteça, tudo tem que fazer uma modificação, uma mudança. É o que a gente fala na pedagogia, mudança de cadeira, mudança de atitudes. As barreiras atitudinais são as mais complexas, porque nós não conseguimos modificar o outro. Comentário do senhor, doutor Michel, sobre a fala da doutora Ana Lúcia. Exatamente, porque, veja bem, se não houvesse essa cultura discriminatória, talvez não precisasse nem de lei. Né? Isso se daria de uma maneira natural, não necessitaria de tanta legislação tratando do assunto. Mas como há essa questão cultural, e para você mudar a cultura de um povo, geralmente isso aí é a questão de longo prazo. Então, o que eu vejo a saída é informar as pessoas, porque há muita desinformação. Professora Judite, o politicamente correto é dizer pessoas com deficiência e não deficientes. Por quê? É pela questão de, quando nós tratamos de pessoa com deficiência, nós estamos tratando da pessoa, não da deficiência. Quando eu falo assim, a pessoa é deficiente, isso é pejorativo. Então, isso é muito complexo. E as pessoas não gostam de ser consideradas deficientes. Eles têm uma limitação. Eles apresentam uma deficiência. Isso quer dizer que um autista, ele tem uma deficiência, ele apresenta uma deficiência. Ele não porta uma deficiência. É por isso que não existe o politicamente correto. Existe uma questão de ênfase. Doutor Michel, quais as mais recentes inovações no direito de inclusão das pessoas com deficiência no Brasil? Quais projetos estão em curso no Congresso? Igual eu falei anteriormente, já existem leis demais. Existem projetos de lei no Congresso para fazer alterações em lei que já foi feita em 1989. Existem também projetos para regulamentar a inclusão, tratando de percentuais em algumas áreas que foram esquecidas pela primeira lei. Né? Agora, eu não sei se isso vai vir em forma de uma lei própria ou se vai vir alterando os artigos da lei já existente desde 1988, até de 89, e regulamentada em 1999. Até uma discussão lá sobre isenção de pedágio para deficiente. Exatamente. Exatamente. O projeto de lei que fala lá, ele fala na isenção de pedágio, trata também dessa questão do transporte, não só urbano, mas interestadual, entre municípios. E recentemente foi sancionada uma lei municipal tratando sobre o direito de inclusão de portadores, né, de pessoas que têm o autismo, de crianças com autismo. Né? A lei, ela se refere, né, a portador de necessidades especiais. Depois passou-se a falar pessoa portadora de deficiência. E hoje é pessoa com deficiência. Né? Porque é o termo que não discrimina. Ok. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.